fazer uma apresentação sobre o tema com os nossos oradores e posteriormente haverá o espaço para esclarecimento de dúvidas. Ao longo deste mês de julho, o Informador Fiscal tem disponibilizado vários artigos sobre o tema da insolvência e temos também realizado alguns webinários sobre esta temática e iremos então hoje encerrar o mês de julho com o webinar com o tema Efeitos da Declaração de Insolvência, artigos 81 e 119 do CIR. Como oradores, hoje, os oradores convidados serão o Dr. Miguel de Antas de Barros, a doutora Sofia Castro e Silva e a doutora Maria Teresa de Antas de Barros, a quem eu agradeço desde já a disponibilidade e a colaboração. Agradeço também a parceria desde já com a Sociedade de Advogados Anta de Barros, Castro e Silva e Associados. E vamos então dar início ao nosso webinar de hoje com a apresentação do Dr. Miguel de Antas de Barros. Boa tarde, Dr. Miguel. Boa tarde. Obrigado, Mariana. Mariana, o meu nome é Miguel Antas de Barros, sou então advogado na cidade de Guimarães e agradeço ao Informador Fiscal esta oportunidade que nos deu. Vamos então tentar abordar este tema que é de si já um tema bastante vasto. O tempo é curto, nós estivemos a testar, não temos propriamente muita experiência nestas coisas, temos mais experiência em tribunais e em contratos e em coisas da advocacia, mas vamos então tentar expor com a maior clareza possível. Como digo, o tema é muito vasto, não é? Se nós tivéssemos que o percorrer todo exaustivamente, não chegávamos ao fim do primeiro capítulo sobre os efeitos da insolvência. Portanto, não chegávamos ao fim da primeira questão que tem a ver com os efeitos da insolvência sobre o devedor. Eu vou então tentar partilhar aqui o meu ecrã. Acho que é assim. Ora bem, deixem-me... ora bem, vamos então falar sobre os efeitos da declaração de insolvência. Em primeiro lugar, eu vou tentar falar sobre os efeitos que impendem sobre o devedor, outras pessoas e sobre os créditos. Portanto, sobre os órgãos sociais, sobre os sócios associados ou membros, sobre os trabalhadores e outros prestadores de serviços e sobre os créditos. Seguidamente, a doutora Maria Teresa de Antas de Barros, minha irmã e sócia, vai falar sobre os efeitos sobre as ações pendentes, os efeitos processuais da declaração de insolvência, nomeadamente os efeitos sobre ações pendentes, sobre a pensação de processos de insolvência, sobre os efeitos sobre convenções arbitrais, os efeitos sobre ações executivas e as ações por dívidas da massa insolvente. Finalmente, a doutora Sofia Castro e Silva, também nossa sócia, vai falar sobre os efeitos sobre os negócios em curso, designadamente sobre as prestações indivisíveis, sobre a venda com reserva de propriedade, a promessa de contrato, operação a prazo e sem entrega, contrato de locação, contratos de prestação de serviços e de trabalho, contratos sobre créditos, associação em participação, agrupamentos complementares de empresas e associações europeias de interesse económico. Ora bem, como veem, eu acho que vai ser uma quimera. Nós vamos tentar abordar isto com a rapidez possível dentro do tempo exíguo que nos foi facultado, por isso é capaz de ser melhor eu parar com circunlóquios e passar imediatamente à ação. Ora bem, em primeiro lugar, a partir da sentença de declaração de insolvência, o primeiro efeito é a privação do devedor da administração dos bens, que passam a integrar a massa insolvente, e o devedor é também privado de qualquer poder de disposição sobre esses mesmos bens. Destina-se este procedimento a impedir que o devedor pratique atos que, voluntária ou involuntariamente, conduzam à diminuição do ativo ou aumento do passivo. Esta limitação vai manter-se sempre durante o processo até que os credores sejam ressarcidos dos seus créditos, o que não costuma ser possível, daí a declaração da situação de insolvência, ou até que a massa insolvente deixe de existir, isto é, seja liquidada e o produto seja repartido pelos credores. A privação destes poderes de administração e disposição deve ser entendida nos termos do nosso código e da doutrina da jurisprudência que existe sobre a matéria em sentido amplo. Portanto, subtrai-se ao devedor tanto o exercício de direitos constituídos como a constituição de nobres obrigações.
a disposição de bens a título oneroso como a título gratuito, a cessão de rendimentos ou a alienação de bens futuros suscetíveis de penhora. Portanto, tudo isso é subtraído à administração e à disponibilidade do devedor. Os pagamentos de dívidas à massa insolvente, depois da declaração de insolvência, que sejam efetuados diretamente ao insolvente, só serão liberatórios se forem anteriores ao registro da sentença ou se o devedor da massa demonstrar que o montante deu nela entrada efetiva. Isto não deixa de ser portanto, uma extensão de um princípio geral do direito civil. Se o insolvente não está capacitado para administrar os seus bens, também não está capacitado para receber pagamentos e para deles dar quitação. Isso nós vamos ver que vai ter que ser comprovado através de um administrador de insolvência. O administrador de insolvência é que vai substituir o devedor em todas estas matérias. No fundo, a prática de quaisquer atos que possam afetar a massa insolvente são-lhe vedados. E a quem é que incumbe essa administração? A administração da massa insolvente passa então a incumbir a um administrador de insolvência. Este é nomeado pelo tribunal que profere a sentença de declaração de insolvência, na própria sentença, nos termos do artigo 52 do Código. Portanto, o juiz, quando decreta a insolvência, nomeia imediatamente um administrador. Sendo que, em alguns casos, com a petição de insolvência, pode ser pedido ao juiz que nomeie um administrador provisório. Como resulta da lei, a escolha deve de recair sobre alguém que pertence a uma lista oficial, que é organizada pelo Ministério da Justiça, que tem competências próprias, e essa pessoa que vai exercer as funções de administrador de insolvência tem que sair dessa lista. O juiz pode ter em conta, muitas vezes a minha experiência diz-me que quando é o devedor a apresentar-se, o juiz costuma aceitar a sugestão e as indicações feitas pelo devedor, pela Comissão de Credores ou pela Comissão de Credores, cabendo, contudo, a preferência ao administrador judicial provisório que tiver sido nomeado nos termos do artigo 31, isto é, havendo, nos termos da petição e considerando o juiz que há perigo para a massa, portanto, a massa se pode degradar ou ou porque se subtraem bens, ou porque o próprio tempo que mediar entre a petição e a declaração de insolvência, a nomeação do administrador e a sua aceitação, isso causa risco ou perigo para a massa, e quando eu digo risco ou perigo para a massa é para a diminuição do seu valor e, portanto, fazendo perigar ainda mais a satisfação dos créditos dos vários credores. O juiz pode então nomear um administrador judicial provisório logo com a petição. Se assim o fizer, se ele tiver sido nomeado, o que acontece é que existe preferência desse administrador judicial provisório para ser nomeado administrador da insolvência. O administrador de insolvência passa então a partir daqui a assumir a representação do devedor para a prática de qualquer ato de natureza patrimonial que interessa à insolvência. Isto é, que se repercuta sobre a massa insolvente. Voltando atrás, até aos recebimentos e a quitação das dívidas existentes, das dívidas à massa, portanto, daquelas pessoas que são devedores da massa, tem que ser controlada pelo administrador de insolvência. Incumbe-lhe a ele quer a prática de atos de administração corrente, como todos aqueles que se destinem à conservação e gestão da massa, de modo a extrair dela a máxima utilidade. E o que é a máxima utilidade? A máxima utilidade é extrair dela o máximo valor. Não há, quanto a isso, é por isso que existe um administrador profissional, um administrador próprio, porque não há aqui uma medida. Dependendo da composição da massa e da natureza da massa, pode ser a manutenção dos bens ou pode ser a manutenção da sua atividade. Sabemos que uma empresa tem, uma empresa no sentido que é atribuído aqui no Código, portanto um conjunto de capital e de trabalho que é destinado a uma determinada atividade económica, tem um valor enquanto tem a atividade, clientela, e esse valor, uma vez que a sua atividade cessa ou seja interrompida, pode ser completamente diferente, ou seja, o valor dos bens que compõem a massa pode não ser o mesmo valor que resulta da sua atividade.
se a massa se destina ao ressarcimento dos credores, a mera proibição da atividade, neste sentido, não é que eu estava a falar, se a massa se destina ao ressarcimento dos credores, a mera proibição da atividade e ou a sua estagnação podem ser contraproducentes para o interesse dos credores. Também passam a incumbir, a partir daqui, ao administrador de insolvência, os poderes para representar a massa em quaisquer ações judiciais que, no interesse desta, pretenda propor ou entenda que devem prosseguir. Portanto, sejam ações novas que a massa deva propor para garantir o seu valor, o seu máximo valor e o ressarcimento na melhor medida possível dos credores, seja ações que já estão em curso, elas para se manterem em curso dependem portanto, da representação do administrador de insolvência. Ele passa a representar a massa em tudo o que sejam relações patrimoniais. Incumbir-lhe-á também, se for caso disso, e quando for caso disso, a alienação de bens da massa para obter os meios necessários a pagar aos credores, nos termos do artigo 55. Podendo, no entanto, ser necessário o consentimento da Comissão de Credores ou da Assembleia de Credores, caso a primeira não exista, porque, portanto, não vamos aqui também, como digo, o tema já é demasiado vasto, pode ser nomeada quando o número de credores assim o indicar, pode ser nomeada uma Comissão de Credores, ou, ela não existindo, pode funcionar apenas a Assembleia de Credores, que acaba por ter portanto, digamos, eu ia dizer um poder soberano, mas não há soberanos hoje em dia, não é? Quer dizer, nem sequer a lei, até a própria lei tem que se submeter à Constituição e a Constituição aos princípios fundamentais, por isso, mas sim, mas a Assembleia de Credores, enquanto representante dos credores, acaba por ter acabam por lhe ser atribuídos poderes quase soberanos pelo Código, como resulta de muitas normas, entre as quais aqui é apontada a norma do artigo 161. Existe, contudo, uma ressalva que devemos fazer em relação a esta privação do insolvente dos poderes de administração e de disposição, como se alerta logo no trecho inicial do artigo 81, que é o artigo que nós nos estamos a referir aqui. Portanto, aqui que introduz este capítulo dos efeitos da insolvência. No caso das empresas, aqui é entendida como toda a organização de capital e de trabalho destinada ao exercício de qualquer atividade económica, como vem definido no artigo 5, a requerimento do devedor ou do seu administrador, no caso de tratar de uma pessoa coletiva, pode a administração ser confiada ao próprio, nos termos do artigo 223. Para tal será necessário, ou é necessário, que este tenha apresentado um plano de insolvência que o preveja, portanto, que preveja que a administração lhe é atribuída a ele insolvente. Ou faça nos 30 dias após a prolação da sentença e não haja razões para recear atrasos na marcha do processo ou outras desvantagens para os credores. No caso de o requerente da insolvência ser um credor, também será necessário obter o seu acordo. Portanto, a insolvência pode ser declarada por apresentação do próprio insolvente, mas também pode ser requerida por um credor. Esse credor vai depois ter direitos, tem alguns direitos especiais prescritos ao longo do Código, beneficiando que ele assuma esse risco beneficiando, aliás, por ele assumir o risco de pedir a declaração de insolvência do devedor, em benefício de todos os outros credores, e por isso a lei reconhece-lhe alguns direitos especiais, entre os quais o de dar o seu acordo em relação a que a administração seja confiada ao devedor. Esta possibilidade também está disponível mediante deliberação da Assembleia de Credores, não obstante a falta de acordo do credor requerente da insolvência ou a verificação de atrasos no processo, o que se justifica, como eu disse, pelo caráter soberano, eu pus aqui soberano entre aspas, mas que caracteriza este órgão da insolvência. A Assembleia de Credores reúne então todos os credores da massa e todos os credores juntos andam então exercer os direitos, os seus direitos em relação à massa em conjunto, consoante o princípio da maior utilidade, não é? Presume-se que todos os representantes dos credores hão de agir sempre em benefício da massa e, por isso, em benefício da máxima utilidade possível da massa para o ressarcimento dos seus créditos. Então, a representação fora deste caso, neste caso particular das empresas, mas também nele, a representação do insolvente pelo administrador não se estende à participação do insolvente no próprio processo de insolvência. Os seus incidentes e apensos, como resulta do artigo 81, número 5. O devedor insolvente fica, pois, obrigado a fixar a sua residência no lugar que lhe for destinado pelo juiz,
medida que visa facilitar o contacto com o insolvente e os seus administradores, garantindo que todos ficam disponíveis durante o processo, não podendo ausentar-se sem autorização do tribunal. Foi descrito no artigo 36, a linha C. Portanto, é logo um dos efeitos da declaração de insolvência, o juiz vai fixar uma residência. A incumbência desta medida implica, além do mais, o incumprimento, aliás, desta medida, portanto, a violação do dever de fixação de residência, implica a prática de um crime de desobediência por parte do insolvente. O insolvente deve manter-se, pois, disponível para fornecer todas as informações relevantes ao administrador, prestar a colaboração que lhe seja solicitada pela Assembleia de Credores, pela Comissão de Credores ou pelo Tribunal, e fica obrigado a entregar ao administrador de insolvência toda a documentação solicitada pelo administrador, constante do artigo 24, número 1, também não vou ser aqui exaustivo, mas há uma documentação que tem que ser facultada, a contabilidade, os documentos os livros de ordem, todo o registro contabilístico. E isto resulta das disposições conjugadas do artigo 83 e do artigo 36. Portanto, é necessária a colaboração ativa do insolvente com o administrador e com os outros órgãos da insolvência, incluindo o tribunal, tem que estar disponível, tem que ter a residência fixada e fica também obrigado, naturalmente, o devedor a apresentar-se sempre que a sua presença seja determinada pelo tribunal ou pelo administrador de insolvência, salvo em caso de impedimento que venha a ser considerado legítimo ou quando for expressamente autorizado a fazer-se representar pelo mandatário. Portanto, tratando-se de uma colaboração que exige, isto tem razão de ser precisamente por isso, porque tratando-se de uma colaboração que exige conhecimentos próprios sobre o próprio funcionamento, sobre o próprio conteúdo da massa, não é? São factos próprios sobre os quais o insolvente é chamado a responder. Seja uma empresa, no caso de uma empresa, estaremos a falar constituir uma pessoa coletiva dos seus administradores ou um comerciante em nome individual. A verdade é que o conhecimento sobre as coisas não se transmite por procuração, não é? Portanto, por muito que os advogados possam representar as partes em muitas situações, não estão aptos, por exemplo, a prestar depoimento de parte ou a prestar declarações da parte nos tribunais. E precisamente por isso é que o insolvente tem que se manter como parte, tem que se manter disponível para fornecer as informações necessárias e estar presente sempre que para tal for convocado. Existe, contudo, a possibilidade de este ser expressamente autorizado pelo tribunal a fazer-se representar por mandatário em alguns atos, o que, pela minha experiência, também vem sendo costume e admitido por alguns tribunais. Não existindo nada em concreto que seja necessário perguntar, muitas vezes os juízes admitem que baste a representação pelo mandatário. Ora bem, então, o insolvente tem também a obrigação de prestar toda a colaboração que lhe seja solicitada pelo administrador de insolvência para o desempenho das suas funções. Todas as disposições são aplicáveis, todas estas disposições, como eu vinha dizendo, são aplicáveis aos administradores do devedor, não é? Porque o devedor pode ser uma pessoa singular, pode ser um civil, portanto não comerciante, ou pode ser uma empresa. Uma pessoa coletiva de qualquer género, uma empresa, uma associação, uma fundação. Portanto, estas disposições, estas obrigações são aplicáveis não só ao insolvente como pessoa singular, mas também aos seus administradores, aos administradores do devedor. E é extensível também, isto é uma particularidade interessante da lei, a trabalhadores ou a prestadores do serviço de insolventes ou a quem o tenha sido nos 2 anos anteriores ao início do processo de insolvência. Portanto, há este preceito do artigo 83, número 5, chama-nos mesmo, como é que eu ia te explicar, está-me a faltar a expressão, revela a razão de ser da lei, que é precisamente de trazer ao processo conhecimento de factos que só estas pessoas podem revelar. Onde a situação de bens, o conteúdo de determinados contratos que possam ser esclarecidos, ter necessidade de ser esclarecidos, ocorrências, etc. Por isso, não só o insolvente, como os seus administradores, os trabalhadores, prestadores de serviços ou quem o tenha sido nos 2 anos anteriores ao início do processo de insolvência.
Em caso de incumprimento injustificado do dever de comparência, o juiz pode ordenar que este se efetive sob custódia. Eu pus aqui entre parênteses policial, que é para não termos a dúvidas sobre o que significa ser obrigado a comparecer sob custódia. Sem prejuízo à aplicação da multa processual, que vem prevista no Código de Processo Civil, quando as partes são chamadas a colaborar com o tribunal ou a estar presentes e não o fazem. O incumprimento reiterado de qualquer destes deveres por parte do insolvente implica a presunção de culpa na situação de insolvência. Nós mais à frente vamos falar sobre os efeitos da presunção de culpa ou da declaração de culpa na insolvência. A insolvência pode ser fortuita ou culposa, e se vier a ser declarada culposa, ela tem efeitos que até efeitos gravosos para o insolvente. Caso venha a decorrer até à data da elaboração do parecer sobre a qualificação da insolvência, elaborado pelo administrador após a Assembleia de Credores prevista no artigo 188, número 2. Portanto, depois da Assembleia de Credores, a Assembleia tem, os membros da Assembleia, os credores, têm 15 dias para se pronunciar sobre o relatório da insolvência, e depois, nos termos do número 2, o administrador de insolvência, estou a olhar aqui para o meu tempo e já estou a fugir dele, por isso vou ter que acelerar. É sempre assim, há sempre mais alguma coisa a dizer para tentar explicar o que está a dizer. Tem 15 dias para elaborar um relatório em que vai dar parecer sobre se entende que é fortuita ou culposa a Assembleia, a falência. Esse relatório é depois presente ao Ministério Público, e o Ministério Público também é chamado a dar o seu parecer. Ora bem, então, partindo deste último ponto, não é, do parecer tendente à declaração culposa da insolvência, caso a insolvência venha a ser qualificada como culposa, o juiz fixa o grau de culpa na sentença e decreta a inibição das pessoas afetadas por essa qualificação. Pois aqui pode não ser apenas o insolvente. Pode ser o insolvente, pode ser o técnico oficial de contas, pode ser o revisor oficial de contas, podem ser administradores, podem ser outros membros de órgãos sociais. E decreta essa inibição. Inibição para quê? Para administrarem patrimónios de terceiros por um período de 2 a 10 anos. Declara o insolvente inibido do exercício do comércio durante o mesmo período, portanto 2 a 10 anos, bem como para ocupar qualquer cargo titular de um órgão de uma pessoa coletiva de direito privado, e também de empresas públicas. Isso não resulta diretamente do Código, mas resulta de outra lei. Determina também a perda de quaisquer créditos sobre o insolvente ou sobre a massa insolvente e a sua condenação na restituição dos bens ou direitos que já recebidos em pagamento desses créditos. Condena o insolvente culposo a indemnizar os credores no montante dos créditos não satisfeitos até às forças dos respectivos patrimónios, até ao montante do respectivo património, sendo solidária a responsabilidade do insolvente com outras pessoas afetadas pela declaração de culpa. Solidário também sabemos tudo o que quer dizer, artigo 517 do Código Civil, ela pode ser exigida na totalidade a qualquer um deles. Estas inibições são registadas oficiosamente pela Conservatória do Registro Civil e do Registro Comercial, no caso do insolvente ser comerciante em nome individual. A estas inibições juntam-se algumas inelegibilidades para cargos políticos nas autarquias locais e, como disse, faltou-me aqui referir participar na administração de empresas públicas, mas parece-me assim também algo redundante e quase evidente, não é? Ou esperaríamos que sim. É importante referir que, carecendo o insolvente de meios de subsistência e os não conseguir agregar pelo seu trabalho, pode o administrador de insolvência arbitrar-lhe alimentos à custa da massa. E esta é, aliás, prática habitual, particularmente nas insolvências singulares. No que deverá obter o acordo da Comissão de Credores ou da Assembleia de Credores se aquela não existir. Essa prestação pode ser cessada por decisão do administrador se ocorrer o justo motivo para tal. Na fixação desta prestação, deverá o administrador ter em conta se o insolvente está também ele obrigado à prestação de alimentos, o que sempre deverá ser fixado pelo juiz. No caso de nenhuma das pessoas mencionadas no artigo 2009 do Código Civil, portanto as pessoas que estão obrigadas a alimentos civis a outras pessoas, se nenhuma outra das pessoas referidas no artigo 2009 estiverem em condições de o prestar, então o administrador, o insolvente, é chamado a prestá-la nos termos do artigo 93. E essa circunstância tem que ser tida em conta na fixação de alimentos ao próprio administrador. A declaração de insolvência não implica, para os órgãos sociais do devedor, a cessação de funções. Tem aqui um erro que tem que corrigir. Mas os seus titulares deixarão de ser remunerados. Contudo, esta estatuição deve ser compaginada com a privação dos poderes de administração
e disposição sobre os bens da massa, de que falamos há pouco, o que na prática pode implicar para os administradores e gerentes a privação da sua atividade principal. Aliás, a ressalva feita com referência ao artigo 277 prende-se precisamente com o facto de, se o insolvente for uma empresa e a administração lhe for confiada, nos termos do artigo 221, se manter a sua remuneração ou, tratando-se de pessoa singular, lhe ser permitido retirar da massa o necessário para a sua subsistência e da sua família, aqui com o controlo do administrador e sob o arbítrio do administrador de insolvência. Logo que decretada essa insolvência, segundo o juízo de conveniência do administrador, consideram-se vencidas as entradas de capital diferidas a que estão obrigados os sócios. O mesmo se aplica às prestações acessórias de dívidas, independentemente dos prazos que hajam sido estipulados. Cabe ao administrador de insolvência, e só ele, exigir essas prestações aos devedores, intentando para o efeito as ações que se revelem necessárias ao efetivo cumprimento dessas prestações. Quanto aos trabalhadores e prestadores de serviços insolventes, já acima sinalizados, o dever de colaboração e apresentação que lhes é extensível, já sinalizamos o dever de colaboração e apresentação que lhes é extensível por via do disposto no 83, número 5. Os trabalhadores que se encontrem impossibilitados de obter meios de subsistência pelo seu trabalho e deles careçam absolutamente e detenham créditos sobre a insolvência emergentes do contrato de trabalho, da sua violação ou cessação, também são elegíveis para os obter à custa dos rendimentos da massa, portanto, obter um subsídio a título de alimentos a decidir pelo administrador de insolvência, ouvida à comissão de credores ou à Assembleia, na falta daquela. Passemos então aos efeitos sobre os créditos, saltando sobre os efeitos processuais de que tratará a doutora Maria Teresa Antas de Barros, minha irmã, já a seguir. O primeiro efeito de nota é que os créditos da insolvência só poderão ser exercidos no processo de insolvência e durante a pendência deste. Seguidamente será de notar que a sentença de declaração de insolvência resulta a suspensão de todos os prazos de prescrição e caducidade oponíveis pelo devedor enquanto durar o processo. A sentença determina também o vencimento de todas as obrigações do insolvente não subordinadas a uma condição suspensiva, isto é, cuja constituição não esteja sujeita a um acontecimento futuro e incerto, que resulta do artigo 91 e do artigo 50. Na situação destes últimos, portanto, das obrigações sujeitas à condição suspensiva, estão os créditos que beneficiam de execução prévia, como por exemplo a fiança, prestada nos termos do artigo 628 do Código Civil, os créditos sobre a insolvência pelos quais o insolvente não responda, enquanto esta não se torna exigível, ou os que resultem de recusa de cumprimento ou denúncia de contratos por parte do administrador da insolvência. Há contratos em vigor, muitos de execução permanente e continuada, se forem denunciados pelo administrador da insolvência, se e quando resultam ou podem resultar novas obrigações para a massa. Aí temos uma obrigação sob condição. Em contraponto desta antecipação do vencimento, a lei prevê uma redução do montante do crédito, calculada nos termos do número 2 do artigo 93, redução essa que abrange também os créditos a que tenha ocorrido a perda do benefício do prazo antes de judicialmente declarada a insolvência nos termos do artigo, não é 78, perdão, é o 781, número 1 do Código Civil. Portanto, perdido o benefício do prazo, a dívida vence, mas precisamente porque ela se venceu nos termos do artigo 781 do Código Civil, por uma questão de igualdade com os demais credores, eles vão ser obrigados a reduzir o crédito, tem a ver com o cálculo dos juros, portanto, a antecipação do crédito, o tempo é dinheiro, expresso em juros, e por isso a antecipação do crédito tem também um valor, o que determina a sua redução nos termos do número 2, calculado nos termos do número 2 do artigo 93. Existe igualmente vencimento antecipado das dívidas fiscais e parafiscais, aqui refiro-me à Segurança Social, abrangidas por planos de regularização. Mas o cálculo do montante da redução já não está abrangido aqui pelo 93, número 2, sendo a fórmula prevista nos diplomas que regulam esses planos. Aliás, a maior parte deles, nem sequer podemos ter aqui, podia pôr o que está em vigor para este ano, mas eles quase sempre são publicados com o orçamento previsto para o ano que vem, ou em leis extravagantes, quando se aproxima o final do ano, com vista a obter mais receita fiscal no ano em curso. Os créditos abrangidos por condição resolutiva, aqueles que apenas subsistem enquanto não se verificar um evento futuro incerto, são tratados como se a condição não existisse.
Apenas e quando esta se vier a verificar, fica obrigado o credor à restituição do que tiver recebido da massa. Ao credor é lícito concorrer pela totalidade do seu crédito em processos de insolvência diferentes, de que sejam sujeitos os seus devedores solidários nos termos do artigo 519 do Código Civil, e respectivos garantes, mas não poderá vir a receber mais do que a totalidade do seu crédito. Portanto, pode concorrer à insolvência de todos, mas, feita a conta final, ele não pode em cada insolvência receber mais do que a parte de cada um, ou, não recebendo de um, aí já poderá receber mais do outro. O total não vai poder ser igual, não vai poder ser superior ao seu crédito. Senão, teríamos aí enriquecimento sem causa, o que também é contrário aos princípios gerais do nosso direito civil. Aos condevedores solidários ou garantes só é lícito reclamar o eventual pagamento futuro da dívida como crédito sujeito a uma condição suspensiva se o credor não o fizer. Portanto, estes devedores solidários ou garantes também poderiam ir reclamar o seu crédito futuro, não é? Como na previsão de que o vão pagar à massa, mas se o credor não fizer. Se o credor o fizer, eles não, já estão privados desse direito. Na insolvência é também lícita a compensação de créditos, desde que os pressupostos legais da compensação se encontrem preenchidos em data anterior à da declaração de insolvência. Isto é, que o crédito tenha por objeto coisa fungível da mesma espécie e qualidade e que seja exigível judicialmente e que não proceda contra ela exceção dilatória ou perentória de direito material. Que o preenchimento destes requisitos seja anterior ao do contracrédito da massa. Portanto, tem que ser anterior ao preenchimento, à existência de um contracrédito da massa, não revelando para a determinação dessa situação a perda do benefício do prazo de que falamos anteriormente, não é, do artigo 781, nem a resultante da situação de insolvência, nem o vencimento antecipado ou a conversão em dinheiro de créditos não pecuniários por efeito da declaração de insolvência. E vamos já falar dela a seguir. O direito de compensação não é prejudicado por objeto da dívida ser constituído por moeda estrangeira ou unidades de cálculo distintas, desde que a conversão recíproca seja livre, portanto, desde que seja acordada a conversão recíproca. Neste caso, será tida em conta a cotação em vigor na data e lugar em que a compensação produz efeitos, no que constitui uma solução diferente dada aos créditos expressos em moedas diferentes do euro, que não sejam objetos de compensação. Nós vamos ver a seguir. Solução diferente porquê? Porque enquanto aqui ela se faz tendo em conta o lugar do pagamento e o momento da conversão, já na compensação ela vai, a compensação e a determinação da taxa de conversão vai ser feita à data da declaração de insolvência. Como resulta do que vem dito atrás, imediatamente atrás, há também lugar na insolvência à conversão de créditos. Aqueles que não tenham natureza pecuniária serão considerados e tidos pelo valor estimável à data da declaração de insolvência, considerando-se definitivamente convertidos logo que reconhecidos na insolvência. Os que são expressos em moeda estrangeira ou índices são convertidos tendo em conta a cotação em vigor, como eu disse, à data da declaração de insolvência e no lugar onde deveria ocorrer o pagamento. Finalmente, os créditos pecuniários de montante indeterminado serão também apurados pelo valor estimável à data da declaração de insolvência. Após a declaração de insolvência e reconhecimento de créditos, haverá lugar à sua graduação. Eu não vou estender aqui, mas o nosso capítulo trata também das garantias. As garantias não são propriamente os créditos, mas têm influência sobre eles. Bom, vamos então... após a declaração de insolvência e reconhecimento dos créditos, haverá lugar à sua graduação de consoante se tratem de créditos garantidos, privilegiados, subordinados ou comuns, que vem determinado no artigo 47. Os primeiros são os que beneficiam de garantias reais, incluindo aqui os privilégios creditórios especiais, integrando o capital e os juros até ao montante dos bens integrantes dessa garantia. Contudo, algumas das garantias destes créditos extinguem-se com a declaração de insolvência e os seus titulares perdem o estatuto de credores garantidos, em algumas circunstâncias, nomeadamente hipotecas legais e privilégios creditórios especiais que tenham perdurado, ou no caso das hipotecas legais, que tenham sido instituídas há menos de, agora não me recordo, mas pronto, bem previsto no artigo 97, há menos de algum tempo, e em relação aos privilégios creditórios, aqueles que estejam constituídos há mais de algum tempo. Isto porquê? É para obrigar o credor garantido a agir e não ficar encostado à sombra da sua garantia, deixando avolumar a situação de insolvência e a degradação da massa, prejudicando assim todos os outros credores, só porque sabe que tem a sua garantia.
Privilegiados são os créditos que beneficiem de privilégios gerais, mobiliários e imobiliários, sendo de assinalar que a declaração de insolvência cria um privilégio creditório geral, graduado em último lugar, a favor do credor requerente da insolvência, nas condições e com os limites previstos no artigo 98. Se não me engano, é até 50 unidades de conta. São subordinados aqueles créditos que tenham titulares pessoas com especiais relações com o insolvente, como por exemplo o seu cônjuge. Os demais serão os créditos comuns. E então aqui termino a minha intervenção sobre os efeitos sobre o insolvente e sobre os créditos, e vou dar a palavra à doutora Maria Teresa Dantas de Barros para nos falar sobre os efeitos processuais da declaração de insolvência. Boa tarde, o meu nome é Teresa Dantas de Barros, eu sou sócia Dantas de Barros Castro e Silva Associados, e hoje, continuando os efeitos da declaração de insolvência, vou versar sobre os efeitos processuais da declaração de insolvência, em particular os artigos 85 a 89. Ora então, esta questão já está bastante pacificada por via de alterações legislativas, também por um acórdão uniformizador de jurisprudência que abordarei mais à frente, e como o próprio nome indica, são efeitos da declaração, os efeitos processuais são os efeitos que a declaração de insolvência tem sobre outros processos distintos do processo de insolvência, cujo desfecho é relevante para a massa, podendo inclusivamente abranger ações em que sejam parte terceiros. São 5, distribuídos em 5 artigos, e são então os efeitos sobre ações pendentes, a pensação de outros processos de insolvência, os efeitos sobre convenções arbitrais, os efeitos sobre ações executivas e as ações por dívidas da massa insolvente. Eu vou tentar ser breve para colmatar o excesso de tempo anterior. Ora então, com a declaração de insolvência, a sentença decreta um conjunto de providências que vêm estabelecidas no artigo 36. Aqui, para o caso, há 4 que são importantes de reter. Ora então, a apreensão dos bens do devedor, a pensação de algumas ações, a suspensão de outras ações em curso contra o devedor e a impossibilidade de instauração de outro conjunto de ações. Os efeitos processuais externos da declaração de insolvência radicam em princípios particulares estruturantes do processo de insolvência, a saber, a insolvência como um processo de execução universal que tem em vista a satisfação dos credores e atingindo todo o património do insolvente. E, por outro lado, a insolvência como um processo concursal, na medida em que todos os credores estão condicionados a reclamar os seus créditos no processo, não lhes sendo permitido obter satisfação dos seus créditos fora do processo de insolvência. A esse propósito, temos o artigo 90, que eu abordarei em passant mais à frente. Os efeitos processuais da declaração de insolvência não são aplicáveis a processos em que a insolvência é declarada com caráter limitado. Nestes casos, o processo de insolvência é declarado findo com o trânsito em julgado da sentença que declara a insolvência, conforme o artigo 39, número 7 do CIR. Avancemos então para o artigo 85 do CIR, que trata os efeitos sobre as ações pendentes. Eu creio que o PowerPoint não está a avançar. A seguir, ok. Para ficar consentâneo, o artigo 85 dos efeitos sobre as ações pendentes aborda não só, mas em particular, mais questões relacionadas com as ações declarativas, ainda que não só. Ora então, refere-se expressamente a ações que sejam de caráter patrimonial. Então, são apensadas à ação de insolvência todas as ações que apreciem questões relativas a bens que integrem a massa insolvente, sejam intentadas contra o devedor ou mesmo contra terceiros, desde que
o seu desfecho seja passível de influenciar o valor da massa insolvente, isto é, o património, o ativo que depois será sujeito à liquidação. As ações intentadas pelo devedor que sejam de caráter exclusivamente patrimonial e ainda as ações que em que tenham sido realizados atos de apreensão ou detenção de bens que integrem a massa insolvente, independentemente da sua natureza, isto é, pode abranger também ações executivas em que tenham sido declarados bens ou arrestos ou outro tipo de providências. Então, nos primeiros dois casos, a pensação está dependente dos seguintes requisitos, além do caráter patrimonial subjacente. Tem que ser feita a requerimento do administrador de insolvência, o administrador de insolvência tem que o fundar na conveniência dos fins do processo e, por fim, esse requerimento está sujeito a controle judicial. Ou seja, feito o requerimento pelo administrador de insolvência, o tribunal irá avaliar se estão preenchidos os requisitos do artigo 85 para proceder à pensação da ação. No terceiro caso, por outro lado, que vem previsto no artigo 85, número 2, a pensação não depende de nenhum fundamento e é levada a cabo oficiosamente pelo juiz, ou seja, desde que haja apreensão de bens, automaticamente o juiz oficiosamente ordena a pensação das ações. Ora, avançando, como consequência da cessação dos poderes de administração, de que já foi falado antes, o insolvente deixa de ter legitimidade processual para prosseguir as ações de caráter patrimonial em curso, sendo substituído pelo administrador de insolvência. A substituição é extensível a todas as ações judiciais elencadas no artigo 85 que estejam em curso, independentemente da sua posição processual. A substituição é opé legis, ou seja, opera automaticamente e dispensa habilitação. É extensível a todas as ações de caráter patrimonial em curso, independentemente de haverem ou não sido apensadas ao processo de insolvência. E a substituição não depende da aceitação da parte contrária. Aqui, neste caso, na prática, ficam excluídas apenas ações de caráter eminentemente pessoal, como, por exemplo, no caso de uma insolvência pessoal, de pessoa singular, em que o insolvente tem em curso uma ação de divórcio ou regulação de poder paternal. A seguir, gostaria de falar em concreto fazer um pequeno apontamento sobre o caso das ações declarativas pendentes que não tenham sido apensadas ao processo de insolvência, por não integrarem a previsão do artigo 85. Esta questão já deu origem a grande controvérsia jurisprudencial, especialmente nas relações, e comportava duas linhas de pensamento. Por um lado, quem defendia que a ação deve ser extinta por inutilidade superveniente da lide com trânsito em julgado da sentença que decreta a insolvência. E, por outro lado, a corrente que defendia que a declaração de insolvência não importa necessariamente a inutilidade das ações declarativas em curso que tenham por objeto o reconhecimento judicial de um direito de crédito, a qual se verifica apenas quando é proferida a sentença de verificação de créditos no processo de insolvência, sendo esse o momento em que deverá ocorrer a extinção, prosseguindo a ação durante todo, declarativa, não é? Que não foi pensada durante todo esse processo. Esse entendimento vem de facto de se entender que é no momento que é proferida a sentença de verificação de créditos que finalmente é efetivamente reconhecido o crédito do credor que havia sido titulado na ação pendente. Ora, o Supremo Tribunal de Justiça acabou por dirimir a controvérsia, proferiu o Acórdão Uniformizador de Jurisprudência número 1 de 2014 e decidiu a favor da primeira tese que eu explanei, dizendo que, transitada em julgado a sentença que declara a insolvência da demandada, a ação que visa o reconhecimento de um direito de crédito sobre o insolvente deve ser declarada extinta por inutilidade superveniente da lide, de harmonia com o disposto no artigo 287, linha E do Código de Processo Civil. Ora, esta conclusão do entendimento do Supremo Tribunal prende-se, por um lado, com o entendimento a insolvência é um processo de execução universal
e, em particular relevância, entendeu o STJ que o prosseguimento da ação declarativa constituiria a violação do artigo 90 do CIR e que, declarada a insolvência, a prossecução dos interesses do credor só podem ter lugar no âmbito do processo de insolvência e em conformidade com os preceitos do CIR. Em consequência, na pendência do processo de insolvência, o meio próprio que o credor deve lançar mão é a reclamação de créditos, sendo extinta a ação declarativa. A seguir, avancemos então para o artigo 86, que trata da apensação de processos de insolvência. Então, podem ser apensados ao processo de insolvência outros que sejam relativos a pessoas que respondem legalmente pelas dívidas do insolvente, devendo entender-se, neste caso, aqueles que respondem pessoal e ilimitadamente pela generalidade das dívidas do insolvente, podendo quer ser pessoas singulares ou coletivas. Também os cônjuges, o processo de cônjuges, desde que não vigore o regime de bens da separação, pode ser apensado, e também sociedades comerciais que a insolvente domine ou que com elas estejam em relação de grupo, sendo tomar nota neste caso que o CIR não impõe nenhuma limitação quanto à qualificação do vínculo entre as sociedades. A apensação de outros processos de insolvência é requerida pelo administrador de insolvência, em requerimento dirigido ao Tribunal, e constitui um verdadeiro poder discricionário do administrador. Ele não está obrigado a fazê-lo, pode pedir a apensação, se assim entender. No caso específico da apensação de processos relativos a sociedades em relação de domínio ou de grupo, a apensação também pode resultar, além do requerimento do administrador, de outras circunstâncias. Pode ser oficiosamente decretada pelo juiz titular do processo a que os demais irão ser apensados, ou então pode ser requerida pelos insolventes, mas do processo a apensar. Há uma exceção aqui que eu fiz questão de tomar nota porque é importante. Em todo o caso, se existir uma... como é dizer, se os tribunais não tramitarem em juízes da mesma competência em razão da matéria, a apensação tem que ser sempre feita no processo em que está o tribunal especializado. Portanto, esta exceção derroga todas as regras e pode ser requerida, nesse caso, quando os processos estão em tribunais de diferentes competências em razão da matéria, pode ser requerida tanto pelo administrador de insolvência desse processo ou determinada pelo juiz desse processo. Prosseguindo, a apensação. Esta questão também já foi inicialmente mais convertida, havia quem entendesse a que processo é que deve ser apensado, havia quem entendesse que o fator cronológico seria o mais relevante, havendo quem entendesse que devia ser apensado ao primeiro, quem entendesse que devia ser pensado ao último, mas hoje em dia será relativamente pacífico entender que a maioria da doutrina entende que a apensação deve ser feita no processo em que ocorre o fator determinante da apensação, ou seja, sociedade-mãe, sociedade-filha, faliu a sociedade-filha, a seguir faliu a sociedade-mãe, é apensada ao processo da sociedade-mãe ou da sociedade-filha. Ora, a apensação não põe em causa a autonomia formal ou material dos processos. Portanto, eles continuam a funcionar todos em separado. E mantém-se em função os mesmos administradores de insolvência, de acordo com a maior parte da doutrina. Tudo isto que eu estou a dizer, a seguir mencionarei outra posição. A liquidação do ativo também é feita de forma separada, obedecendo ao critério um insolvente, um património, uma insolvência. A liquidação é feita de forma separada, incluindo no caso da insolvência de cônjuge, preservando-se assim a autonomia e a personalidade jurídica de cada insolvente e o princípio da igualdade entre credores, evitando-se que algum receba mais do que o que é devido. Contra esta posição maioritária e a favor da teoria da consolidação da insolvência e da liquidação conjunta do património, temos especialmente um autor
que é Ana Postrelo de Oliveira, que defende essa tese, será o autor mais representativo dessa tese. Já quanto ao artigo 87 e às convenções arbitrais, a declaração da insolvência determina a suspensão da eficácia das convenções arbitrais de que o insolvente seja parte, nos casos em que estas respeitem a litígios suscetíveis de influenciar o valor da massa insolvente. O regime fica excluído no caso de existirem tratados internacionais que contrariem estas disposições e sejam aplicáveis à Convenção. A suspensão plena de convenções arbitrais aplica-se nos casos em que não existem processos arbitrais em curso intentados ao abrigo da Convenção. Porque, no caso de existirem processos arbitrais em curso, eles prosseguem os seus termos, sendo o insolvente substituído pelo administrador da insolvência quando se verifique estar em causa processos que apreciem questões relativas a bens compreendidos na massa insolvente ou que possam influenciar o seu valor, isto nos termos daquilo que já falamos também no artigo 85. Atento à natureza do processo arbitral, é de entender que não há lugar à sua apensação ao processo de insolvência, conforme bem explica o professor Luís Menezes Leitão, entre outros autores sobre a matéria. A existência do processo arbitral pendente não invalida a necessidade de reclamação de créditos no processo de insolvência. Isto aplica-se mais ou menos a tudo o que eu disser ao longo desta sessão. Em caso algum, o credor está dispensado de reclamar o seu crédito na insolvência. A seguir, temos o artigo 88, que trata das ações executivas, essencialmente. Aliás, tem epígrafe, ações executivas, apesar de conter um outro ponto que vai mais além. Então, relativamente às ações executivas, são consequências processuais da declaração de insolvência a suspensão de todas as diligências e providências executivas que atinjam bens integrantes da massa insolvente. Aqui o artigo 88 opta primeiramente por abranger o leque e diz suspensão de todas as diligências e providências. Nesse sentido, é pacificamente aceito que não estão em causa apenas as execuções em si, mas também outro tipo de providências que podem afetar os bens integrantes da massa insolvente, como, por exemplo, um arresto ou um arrolamento ou qualquer coisa. A seguir, a suspensão também abarca providências cautelares que atinjam bens que integrem a massa insolvente, como eu já tinha dito, o impedimento de prosseguimento de ações executivas intentadas pelos credores da insolvência e ainda a proibição de instauração de ações executivas por parte de credores da insolvência, isto é, sendo credores da insolvência, os credores com dívidas anteriores à declaração de insolvência. Os efeitos previstos pelo artigo 88 do CIR são automáticos, não dependem de requerimento, nem da vontade do administrador, nem de uma parte. Qualquer ato praticado numa ação executiva após a declaração de insolvência é nulo e deverá ser assim declarado pelo juiz assim que tenha conhecimento da existência do processo de insolvência. Além das situações anteriores, a execução também pode ser suspensa num momento anterior à sentença que decreta a insolvência. É o caso previsto pelo artigo 793 do Código de Processo Civil, que diz que a requerimento de qualquer credor, e desde que exista o propósito de impedir pagamentos feitos nesse processo de execução em curso, pode-se requerer a suspensão da execução em curso, bastando para tal demonstrar ter sido requerida a insolvência ou a recuperação da empresa. Ora, correndo a execução contra vários executados, insolvente e outros executados, a execução fica suspensa quanto ao insolvente e prossegue contra os demais. Nos termos do artigo 88, número 2 do CIR, nos casos em que a execução corre contra vários credores, mas não deva ser apensada à insolvência, por não estarem integrados os pressupostos do artigo 85, número 2 de que falamos, é extraído traslado e apensado ao processo
apenas na parte relativa ao insolvente. Curiosamente, eu não vejo muita utilidade nesta norma, mas ela existe, é assim que funciona. Portanto, não foram apreendidos bens, não, mas pronto, é assim. Por fim, cabe ainda dizer que cabe ao administrador da insolvência o dever de comunicar a declaração de insolvência nas execuções em curso. Essa comunicação, diz a lei, que deve ser feita primordialmente por meios, ou preferencialmente por meios eletrónicos, e é feita ou aos agentes de execução, ou aos oficiais de justiça, conforme quem titula o processo, designados em todas as execuções que sejam afetadas pela insolvência. A declaração de insolvência não determina a inutilidade superveniente da lide executiva, conducente à extinção da instância executiva, mas sim à suspensão da instância. As ações executivas suspensas, como expressamente decorre da lei, só se extinguem quando o processo de insolvência seja encerrado ou nos termos da alínea A do 230, número 1, ou nos termos da alínea D, só nesses casos. E esses são ou após o rateio final, ou então quando o administrador da insolvência constate a insuficiência da massa insolvente para satisfazer as custas do processo e as restantes dívidas da massa insolvente. Naturalmente, a execução pode depois ser extinta por outros motivos que constem especificamente do Código de Processo Civil sobre a matéria, mas para efeitos, como efeito da declaração de insolvência, só nos casos do número da linha A e D do número 1 do 230. Eu optei aqui por citar mais ou menos expressamente Carvalho Fernandes e João Labareda, que explicam melhor esta questão, dizendo que as execuções só findam quando se liquidou o património e se repartiu por todos os credores, ou então quando não há ativo suficiente para satisfazer sequer os credores da massa insolvente. Até esse momento, elas continuam suspensas. O regime relativo à extinção das execuções suspensas não prejudica o direito de reversão legalmente previsto, que se mantém incólume também por força de norma expressa. O presente regime, também neste caso, também não se aplica aos processos de insolvência em que tenham sido decretada a insolvência de caráter limitado, quando não haja também sido requerido o complemento de sentença, conforme disposto no artigo 39, que já falei. E também estão excluídas deste regime as dívidas da própria massa. E as dívidas da própria massa são tratadas num artigo à parte, o artigo 89, sob a epígrafe Ações relativas a dívidas da massa insolvente. Ora então, as dívidas da massa insolvente, como todos sabemos, saem precípios do valor dos bens e encontram-se elencadas no artigo 51. Eu vou-me escusar a elencar todas uma por uma, porque creio que não vale a pena, mas são aquelas, as custas do processo, as remunerações e despesas da insolvência, dívidas emergentes de atos de administração, dívidas emergentes de contratos em curso, dívidas emergentes de contratos continuados, que continuem, já foi falado aqui antes, a respeito de a atividade poder ou não prosseguir e, portanto, se a atividade do devedor declarado insolvente prosseguir, então haverá contratos que permanecem em curso, contratos de arrendamento, podem ser contratos de água, de luz, de compra e venda de matéria-prima e por aí fora. Um sem número de contratos bilaterais que eu me vou escusar a elencar todos, pedindo para avançar o PowerPoint. São também dívidas que têm um profundo enriquecimento sem causa da massa insolvente, praticados pelo administrador provisório, nos casos em que o há, também já foi falado, e também já foi mencionado, são dívidas da massa insolvente, a obrigação de prestar alimentos após a declaração de insolvência, sendo certo que esta só pode ser requerida à massa se não houver mais ninguém das pessoas elencadas no artigo 2009 do Código Civil. Por fim, a propósito, e terminando com o artigo 89, o regime instituído quanto às ações por dívidas da massa
implica a proibição de intentar execuções contra a massa nos 3 meses seguintes à data de declaração de insolvência. E isto acontece apesar do artigo 172, número 3, prever expressamente que as dívidas da massa insolvente devem ser pagas no seu vencimento. Ainda assim, o credor da massa está impedido de executar a sua dívida num prazo de 3 meses seguintes à declaração de insolvência. É entendido que a proibição prevista tem como propósito constituir um meio de tutela da massa insolvente, visando talvez dar-lhe oportunidade para se estabilizar, e é por isso que é proposto este prazo de 3 meses, sendo certo que o anteprojeto previa até 6 meses. Foi então reduzido na versão em vigor. A proibição aplica-se a execuções e, portanto, não abrange ações declarativas ou processos judiciais ou outros tipos de procedimentos que não tenham natureza executiva e que, portanto, podem continuar, podem ser intentados na mesma. Todas as ações, com exceção das execuções por dívidas tributárias, correm por apenso ao processo de insolvência, ou seja, no processo, as dívidas de natureza tributária mantêm autonomia em relação ao processo de insolvência. No caso, todas as outras dívidas que não de natureza tributária são apensadas também ao processo de insolvência. No fundo, são estes os efeitos processuais essenciais previstos pelo Código da Insolvência e Recuperação da Empresa, e a seguir passo a palavra à minha colega, a doutora Sofia Castro e Silva, para prosseguir. Muito boa tarde a todos, não sei se me estão a ouvir. Sim. Eu queria começar por agradecer o convite que nos foi dirigido. Queria também cumprimentar a doutora Mariana, que deve estar muito apreensiva com a forma como eu vou gerir o tempo, porque estou a olhar para o relógio e está complicado, e a todas as pessoas que, apesar deste dia soalheiro e estarmos em finais de julho, guardaram uma gavetinha do seu tempo para nos ouvir nesta sessão de esclarecimento. Considerando o avançado do tempo, eu vou fazer aqui umas alterações à estrutura e, portanto, vou avançar a diferentes velocidades de redução de número mais sobre aquelas normas mais áridas e falando só em pensar das normas que não levantam grandes questões e que o Código responde bem. Portanto, a primeira parte da questão será definir negócio sem custo. Porque se o negócio está cumprido, ainda que integralmente remontado, não é um negócio em curso, e se é um negócio que será celebrado depois do administrador de insolvência ou do devedor dentro dos poderes que lhe são concedidos, também não é um negócio em curso. Para se enquadrar nesta previsão, em primeiro lugar, temos que verificar se não existe nenhum regime específico que conste deste capítulo. O contrato tem que ser bilateral e tem que haver não cumprimento total de ambas as partes. O que significa, se uma parte cumprir integralmente, mas a outra apenas parte, já não se enquadra na previsão. A solução da norma é muito simples. O contrato fica suspenso, até para que o senhor administrador de insolvência reúna a informação necessária e reflita na melhor solução e depois opta ou pela execução do contrato ou pela recusa do cumprimento. Em princípio, se opta pela execução do contrato, não se levantam grandes dificuldades, porque o contrato será cumprido nos termos ajustados inicialmente. Não pode, obviamente, optar pela execução do contrato se o devedor não estiver em condição de cumprir. Considera-se que essa opção é abusiva e, portanto, a outra parte não é obrigada a cumprir. Se recusa o cumprimento, aí levantam-se algumas questões que vamos tratar. Claro que ele não pode estar ad eternum na indefinição e, portanto, qualquer das partes pode fixar um prazo razoável para que tome a decisão. Não tomando uma decisão e não optando por nenhuma dos cenários, então considera-se que recusa o cumprimento. É importante também referir que todas as normas deste capítulo são normas imperativas.
não podem ser derrogadas por vontade das partes, embora, e vamos socorrer aqui da lei, há uma pequena porta que se abre quando diz que pode ser que justa causa de resolução ou denúncia em atenção à natureza e conteúdo das prestações contratuais. Portanto, se cumpre, não haverá grande dificuldade. Se o administrador de insolvência recusa o cumprimento, vamos encontrar a solução no artigo 102, número 3. Primeiro, verificamos se não se trata de uma situação em que é necessário separar a coisa. A remissão é para o regime de restituição e separação de bens, e fiz questão de salientar, porque é muito comum a separação de bens do cônjuge. Pode ter bens próprios ou sua ameação e não estar afetado pela insolvência. Também, como regra, não haverá lugar à restituição do que houver sido prestado. Ou seja, já é difícil arranjar uma solução de compromisso para cumprir, na medida do possível, todos os negócios em curso, considerando que se fosse possível cumpri-los todos, não estávamos no âmbito da insolvência, e é preciso acautelar os interesses da massa, os interesses dos credores, e não privilegiar nenhum deles. As alíneas B e C parecem semelhantes, o propósito é idêntico, mas não dizem bem a mesma coisa. Portanto, cada uma das partes tem direito a exigir da outra a contraprestação ou o valor correspondente à prestação que esteja prestada, na medida em que não tenha sido ainda realizada pela outra parte. E relativamente à outra parte, isso será um crédito sobre a insolvência. Eu vou também voltar à norma, porque, um bocadinho atrás no diapositivo, porque, de facto, eu depois vou avançar, mas esta norma é AIDA. Portanto, a linha B do número 3 do artigo 102 define o que é o crédito da massa. Portanto, é o valor da contraprestação correspondente à prestação já efetuada pelo devedor, na medida em que não tenha sido realizada pela outra parte. Encontra-se aqui o equilíbrio. Parece igual, mas o crédito da outra parte não segue o mesmo cálculo. Ou seja, parte-se o valor da prestação na parte incumprida pelo devedor, se não cumpriu nada, é esse o valor do contrato, e deduz-se do valor da contraprestação que a outra parte ainda não realizou. E depois tem uma norma complicadíssima, porque dá muito trabalho interpretativo e na prática praticamente não resulta em nada. Ou seja, eles não arredam a possibilidade de haver uma indemnização por danos, além das remunerações que vimos, mas criam tantos limites que fica muito difícil aplicar. Portanto, se apura uma indemnização de 50 mil euros por danos, vemos que, como teto máximo, tem o valor do crédito da massa. Portanto, se o crédito da massa for inferior, o valor da indemnização será inferior. Depois, ainda teremos que abater o valor que corresponde ao crédito da outra parte, vamos chamar credor. E no final, ainda se irá operar a compensação. Portanto, não fosse isto já complicado e praticamente sem utilidade prática nenhuma, no final o crédito que resultar é um crédito sobre a insolvência e, portanto, está na linha dos demais credores para receber. Se o administrador recusa o cumprimento, portanto, acabamos de ver, falamos da compensação também. As prestações indivisíveis. Aqui a norma é muito exaustiva, mas acho que a parte importante é arranjar uma estrutura que ajude a domar esta norma que é área. E, portanto, o importante é separar se a prestação indivisível é imposta à outra parte, e neste cenário, se o administrador de insolvência recusa o cumprimento ou não recusa o cumprimento, e depois vamos ao cenário seguinte. Portanto, se o administrador de insolvência recusa o cumprimento, a massa pode exigir a restituição do que prestou socorrendo-se dos recebimentos em causa desse instituto. A outra parte tem direito a exigir a aplicação da linha C, mas se for mais favorável, em vez de fazer a diferença dos valores do que prestou, as grandezas são diferentes, é a diferença entre os valores da totalidade das prestações contratuais.
E a outra parte, relativamente às prestações que realizou antes da declaração de insolvência, que também reclama como crédito sobre a insolvência, distingue. A lei, se for infungível, tem direito ao reembolso do seu custo. Se não for infungível, à restituição do valor prestado. Tem o número 2 do artigo 103 tem uma exceção também bastante que se explica com facilidade. A outra parte tem a faculdade, se assim entender, e se a prestação que lhe é imposta é infungível ou fracionável, completa a sua prestação e exige como crédito sobre a insolvência a parte da contraprestação em dívida. Se o administrador de insolvência não recusa o cumprimento, a outra parte tem direito à contraprestação que constitui crédito sobre a massa, já não crédito sobre a insolvência, mas só na parte que excede o valor que resultaria se tivesse recusado. E depois tem uma pequena nota que remete ao artigo 51, que tem um elenco entre os créditos sobre a insolvência e os créditos sobre a massa, que é obviamente uma diferença muito importante, considerando a prioridade do pagamento. Se a prestação indivisível é imposta ao devedor, fazemos a mesma distinção. Se o administrador de insolvência recusa o cumprimento e a prestação é infungível, o direito referido na linha B do número 3 do artigo 102, que é aquele cálculo certo. Se a prestação é fungível, a massa insolvente tem direito à restituição do valor da prestação de parte da prestação que já realizou anteriormente à declaração de insolvência. E a outra parte, para além de se aplicar à linha B, tem adicionalmente direito ao reembolso do que já tiver prestado também como crédito sobre a insolvência. Se o administrador de insolvência não recusa o cumprimento, temos o número 5 do artigo 103, e então a outra parte tem direito à contraprestação em dívida pela sua totalidade e constitui crédito sobre a massa. Entramos agora, eu passei à frente, praticamente todas as epígrafes são controversas, não são as melhores epígrafes do mundo, mas a epígrafe não é normativa e o corpo da norma acaba por responder às dúvidas que surgem. Entramos agora nos regimes específicos para diferentes tipos de contratos. O regime da venda com reserva de propriedade e operações semelhantes está-se a pensar, sobretudo, na alocação financeira e na chamada alocação-venda, que é quando a alocação prevê que a coisa alocada fica com propriedade depois de satisfeita todas as rendas pactuadas. Neste caso, dividimos se o insolvente é o vendedor ou se é o comprador. Se o insolvente é o devedor, a resposta está no número 1 da norma, e a outra parte pode exigir o cumprimento do contrato se a coisa já tiver sido entregue na data da declaração de insolvência. Se o insolvente é o comprador, estando na posse do bem, o prazo fixado pelo administrador não pode ser fixado antes de decorridos 5 dias desde a data da realização da Assembleia da prestação do relatório, a não ser que se trate de um bem perecível. A cláusula de reserva de propriedade tem que ser regida a escrito e tem que ter sido estipulada até ao momento da entrega. E se o administrador de insolvência optar por recusar o cumprimento dos efeitos, que são os que vimos no número 3 do artigo 102, mas a linha C tem aqui uma pequena nuance, ou seja, o objeto passa a ser, como crédito de insolvência, a diferença supositiva entre o montante das prestações ou rendas previstas até ao final do contrato, atualizadas à data da declaração de insolvência, e o valor da coisa à data da recusa. Partimos então para a promessa de contrato, que está previsto no artigo 106. Em princípio, o administrador de insolvência pode sempre optar entre, em princípio, esta é a regra, pode optar entre cumprir ou recusar o cumprimento do contrato. Vamos ver até ao final deste capítulo
que haverá situações em que é obrigado a cumprir e outras em que não pode deixar de cumprir. Esta é uma delas. Portanto, o administrador de insolvência não pode recusar o cumprimento de contrato de promessa de eficácia real e se já tiver havido tradição do bem. Depois vamos analisar uma situação particular. Se o administrador de insolvência, nas situações em que lhe é permitido recusar, o que se aplica, independentemente da posição contratual, aplica-se o regime que vimos relativamente à venda com reserva de propriedade. Portanto, é uma dupla remissão. Portanto, remete para o regime da reserva de propriedade, que remete para o regime geral. Há dois acordos de uniformização da jurisprudência muito importantes a este respeito e, curiosamente, relatados pela mesma senhora conselheira. O primeiro é 19 de maio de 2014 e define a situação dos contratos sem eficácia real, mas em que há tratícia. E vou ler o sumário. No âmbito da graduação de créditos em insolvência, o consumidor, prometendo comprador em contrato, ainda com eficácia meramente obrigacional, contradício, devidamente sinalizado, que não obteve o cumprimento do negócio por parte do administrador da insolvência, goza do direito de retenção nos termos estatuído no artigo 755, número 1, a linha F do Código Civil. Portanto, implica, sabemos que se tiver eficácia real e houver tradício, não pode recusar cumprimento. Mas, não tendo eficácia real, goza direito de retenção. Importa é que seja consumidor, que tenha havido entrega e que tenha sido devidamente sinalizado. O segundo acordo da uniformização de jurisprudência que citei, 4 de 2019, é uma concretização do conceito do consumidor. E aqui limita o conceito do consumidor porque tentava que fosse lato sensu, mas é só o consumidor que use o imóvel particularmente, que não o compra para revenda, nem o afeta a uma atividade profissional ou lucrativa. Portanto, questionava-se a questão de sendo um consumidor, mas não se destinava à habitação e tinha lá instalado o seu negócio. Operações a prazo e sem entrega. Eu juntei os dois artigos porque as duas normas são complementares. Portanto, estamos a tratar daquelas situações de entrega de mercadorias e de operações financeiras. Depois a norma indica uma série de operações financeiras que se consideram integradas nesta norma e o prazo ou a data tem que extinguir-se ou ocorrer depois de declarada a insolvência e a execução não pode ser exigida por nenhuma das partes. As partes terão apenas direito ao pagamento da diferença entre o preço ajustado e o preço de mercado do bem ou da prestação à data do segundo dia posterior ao da declaração de insolvência. Nas prestações financeiras, isto é relevante, sobretudo quando se trata de moeda que está indexada à taxa de câmbio. O vendedor retribui as importâncias já pagas e pode compensar pela diferença de preço apurada. E o direito à restituição ou pagamento da diferença de preços constitui, para outra parte, crédito sobre a insolvência. Na venda sem entrega, se a obrigação de entrega por parte do vendedor não tiver ainda sido cumprida, mas a propriedade já tiver sido transmitida, e entramos aqui naquelas exceções que falamos, o administrador de insolvência não pode recusar o cumprimento do contrato, no caso da insolvência do devedor, e ao recusar o cumprimento, no caso de insolvência do comprador, os efeitos são os previstos no 5 do artigo 104, que vimos para a reserva de propriedade. Passamos então para outro contrato muito importante, que é o contrato de locação. No contrato de locação, o Código destinou duas normas para este assunto, dividiu consoante a posição do insolvente, se é locatário, está previsto o regime no artigo 108, ou se é locador, e então será no artigo seguinte.
Portanto, a declaração de insolvência não suspende o contrato, que normalmente será a regra geral para todos os contratos, pode mudar o prazo e, obviamente, a possibilidade de se fixar um prazo razoável, mas o administrador de insolvência pode negociá-lo com um prévio de 70 dias se outro inferior, legal ou convencional, não for aplicado. A denúncia do contrato obriga ao pagamento de um decreto sobre a insolvência, das retribuições respeitantes ao período que decorre entre a data da produção de efeitos da denúncia e o fim do prazo contratual estipulado ou a data em que o insolvente podia denunciar o contrato. E depois haverá que deduzir os custos que o locador não teve com a execução do contrato que foi denunciado e também os ganhos que obteve porque pôde aplicar o caso alternativamente a outro fim. O locador não pode requerer a resolução do contrato após a declaração de insolvência do locatário com alguns dos seguintes fundamentos. Faz algum sentido, considerando que estamos em situação de insolvência e, portanto, no âmbito da insolvência, sabemos que a situação financeira do locatário deteriorou-se, é a linha B, e haverá falta de pagamentos, muito provavelmente de renda de aluguer respeitantes ao período anterior. Não tendo a coisa locada, sendo ainda entregue, e aí temos outra exceção, isto à data da declaração de insolvência, tanto o administrador de insolvência como o locador podem resolver o contrato, sendo lista qualquer deles fixar ao outro um prazo razoável para o efeito, fim do qual cessa o direito de resolução. A exceção também relevante, se o locado se destina à habitação do insolvente. Há normas extravagantes e espalhadas por vários códigos, mas esta é importante analisar. Se o locado destinar à habitação do insolvente, o administrador pode apenas declarar, portanto não tem qualquer outra faculdade, que o direito ao pagamento de rendas vencidas depois de transcorridos 60 dias sobre a declaração de insolvência não será exercível no processo de insolvência, o que remete ao senhorio para os meios comuns e terá que reclamar ao devedor e não no âmbito do processo de insolvência. Nesse período, reclama no processo de insolvência e é um crédito sobre a insolvência. A imunização dos prejuízos sofridos em caso de despejo por falta de pagamento de alguma das rendas referidas até ao montante correspondente a um primeiro trimestre, também fica com um regime privilegiado, embora um trimestre é de facto um período muito curto para esta exceção. O insolvente é o locador, a situação é bem mais simples. Portanto, a declaração de insolvência não suspende a execução do contrato, a alienação da coisa locada no processo de insolvência não priva o locatário de exercer os seus direitos que a lei civil faculta. Qualquer das partes pode denunciar o contrato ao fim do prazo e tem que se considerar os casos de renovação obrigatória. E se a coisa ainda não tiver sido entregue ao locatário na data da declaração de insolvência, aplicamos o que se aplicaria no artigo anterior, no número 5, se o insolvente fosse o locatário. Portanto, sendo o locador, não difere muito do regime geral, até porque as rendas revertem a favor da massa e a situação é mais simples. Contratos de mandato e gestão, prestação duradoura de serviço e procurações. Também incluí, porque há alguma similitude no regime e importa analisar em conjunto. Nesta situação, não há opção do administrador de insolvência, na maior parte dos casos, caduca. E, portanto, caducam com a declaração de insolvência do mandante, ainda conferir também no interesse do mandatário ou terceiro, o que é uma parte da norma muito polémica e que cria bastante insegurança no comércio jurídico, sem que o mandatário tenha direito à indemnização. Portanto, caduca e o mandatário não tem direito à indemnização. Relativamente às procurações,
só caducam aquelas que digam respeito ao património integrante da massa. Portanto, procurações que digam respeito a património que não entrega à massa, ou que digam respeito a interesses não patrimoniais, portanto, mantém a sua validade e eficácia. Ainda assim, mantém-se nos seguintes casos os contratos de mandato, quando é necessária a prática de atos com o mandatário para evitar prejuízos previsíveis para a massa insolvente, até que o administrador da insolvência tome as devidas providências. A remuneração e o reembolso destas despesas do mandatário constituem dívida da massa insolvente. E também mantêm-se os contratos de mandato e gestão, pelo período em que o mandatário tem exercido funções desconhecendo sem culpa a declaração de insolvência do mandante. E tem aqui uma nota que apenas se aplica para os contratos de mandato e gestão e já não para as procurações. Portanto, a única exceção para as procurações é evitar prejuízos previsíveis e reparáveis. Estas despesas já constituem dívidas da insolvência. Vamos então analisar o que acontece aos dados praticados pelo procurador depois da caducidade. Os números 6, que remete aos artigos 6 e 7 do artigo 81, que o Dr. Miguel analisou e que chama ao administrador de insolvência todos os poderes de representação e administração do devedor. Portanto, os atos praticados por procurador depois da caducidade da procuração são ineficazes. Se este desconhecia sem culpa a declaração de insolvência do representado, não é responsável perante terceiros pela ineficácia do negócio derivado da falta de poderes de representação. Os demais contratos que obriguem à realização de prestação duradoura de um serviço no interesse do insolvente e que não caduquem, o que remete para a regra geral em que o administrador de insolvência terá a faculdade de optar pelo cumprimento ou pelo não cumprimento do contrato. Se não caducar, não se suspendem pela declaração de insolvência, mas podem ser denunciados por qualquer das partes, nos termos do número 1 do artigo 108. A denúncia antecipada só obriga ao ressarcimento de danos quando realizada pelo administrador de insolvência. A indemnização é calculada nos termos do número 3 do artigo 108, constituído de crédito sobre a insolvência, o que nos remete, portanto, para o regime da alocação e para o cálculo das grandezas da retribuição. Depois, temos o cenário da insolvência do trabalhador e do prestador de serviços, que também juntei a análise dos dois artigos, porque são muito complementares. Não vamos cuidar das situações da insolvência dos trabalhadores do devedor. Isso é um tema completamente diferente, remete-nos para o Código de Trabalho e não é disso que prevê este artigo. Portanto, parece uma situação bastante clara que a declaração de insolvência do trabalhador não suspende o contrato de trabalho e o ressarcimento de prejuízos decorrentes de eventual violação dos deveres contratuais apenas pode ser reclamado ao próprio insolvente. A segunda parte pode ser controversa, mas a primeira faz todo sentido, que o contrato de trabalho não se suspende, nem seja extinto, o que está em consonância com o disposto no artigo 84, que prevê a prestação de alimentos ao devedor ao agregado familiar se ele não puder angariar pelo seu trabalho meio de subsistência. Não faria sentido, como é óbvio, suspender e extinguir o contrato de trabalho e depois ser fixado em prejuízo da massa alimentos ao devedor. Os contratos de prestação de serviços têm um regime semelhante aos previstos para o trabalhador, tendo apenas uma exceção: se os serviços se integrarem na atividade da empresa que for titular e não tiver natureza insolgível, o que remete para o disposto do artigo 111 e o dever de indemnização do artigo 115.
breve referência para os contratos de cessão e penhor de créditos futuros e para as contas correntes. Aqui convém distinguir. Portanto, se o devedor é pessoa singular, se deu ou deu em penhor anteriormente à declaração de insolvência, créditos futuros, emergentes, contrato de trabalho ou prestação de serviços, portanto, só este, contrato de trabalho ou prestação de serviços, ou prestações sucedâneas futuras, mas temos que ter atenção que com esta natureza, a eficácia do negócio fica limitada aos rendimentos respeitantes ao período anterior à data da declaração de insolvência, ao resto do mês em curso à data e os 24 meses subsequentes. Portanto, independentemente do que foi contratualizado, passa a ser este o limite da cessão. A eficácia da cessão realizada ou de penhor constituído pelo devedor também anteriormente à declaração de insolvência, mas que o objeto sejam rendas ou aluguéis derivados de contratos de locação, e que o administrador de insolvência não possa denunciar ou resolver, portanto, que não tenha optado por resolver ou denunciar, fica limitada, seja ou não o devedor uma pessoa singular, às que respeitem ao período anterior à data da declaração de insolvência, ao resto do mês em curso e ao mês subsequente. Portanto, o período de tempo é muito inferior ao que é previsto no número anterior. O devedor, por créditos que se reportem aos números anteriores, pode operar a compensação com dívidas à massa, sem prejuízo do disposto nas alíneas A do número 1 e as alíneas B e D do número 4, artigo 99. Quanto às contas correntes, a solução é muito simples. O Código não deixa dúvidas. A declaração de insolvência implica o termo dos contratos de conta corrente em que o insolvente seja parte, com o encerramento das contas respectivas. Encerrando as contas, depois haverá apenas que apurar o vencimento de eventuais juros que se vençam posteriormente ao encerramento da conta corrente. Para terminar, nos artigos 117 e 118 do Código, prevê-se duas situações distintas. Os contratos de associação em participação e as situações do agrupamento complementar de empresas e agrupamento europeu de interesse económico, com soluções diferentes. No caso da associação em participação, pela insolvência do contraente associado, extingue-se, desapareceu-me bem, extingue-se a associação e o contraente associado é obrigado a entregar à massa a sua parte, que não tenha ainda satisfeito, também nas perdas em que deva participar. E tem o direito de reclamar, como quer sobre a insolvência, as prestações que tenha realizado e que não devam ser incluídas na sua participação nas perdas. Relativamente ao agrupamento complementar de empresa e aos agrupamentos europeus de interesse económico, salvo disposição diversa em contrário, portanto aqui o contrato pode expor de forma diversa, não se dissolvem em consequência da declaração de insolvência de algum dos membros. Mas esse membro declarado insolvente pode exonerar-se sem direito à indenização devida aos outros membros do agrupamento. E qualquer cláusula que imponha direito à indenização será nula. Portanto, eu acho que cumpri mais ou menos o meu tempo e, portanto, volto agora à doutora Mariana, que terá, com certeza, informação sobre o debate. Muito obrigada pela paciência. Obrigada, doutora Sofia, e obrigada também aos restantes oradores pela apresentação. Segue-se então agora as questões relativamente a este tema. Eu vou já então começar aqui com a questão do Marco Rodrigues, que nos diz o seguinte: boa tarde, as minhas dúvidas são as seguintes. Qual a diferença entre o administrador de insolvência e o fiduciário? Como é que o profissional pode integrar a lista de administradores de insolvência? E, por último, em caso de insolvência do trabalhador, o que acontece ao contrato de trabalho? Obrigado. Não sei se poderá ser a mesma pessoa a responder às três questões. Qual será, neste caso, o melhor orador para responder?
Não sei se será a doutora Ora Sofia. bem, relativamente à diferença entre o administrador de insolvência e o fiduciário, está-me a fazer um bocadinho de confusão porque eu não estou a ver, mas se os demais me estiverem a ver, isto são as minhas limitações com a informática, já fico contente. Obrigada, Sra. Mariana, pelo apoio. Esta distinção é mais uma distinção de nomenclatura do que de soluções. Ou seja, veio, pelo que sei, veio um bocado de arrasto com a alteração da designação de falência e insolvência e a inclusão da insolvência para abranger também as pessoas singulares. De certa maneira, o fiduciário e o administrador de insolvência, quer o fiduciário ao tempo de se presta, quer o administrador de insolvência à data, se calhar procuraram uma designação mais abrangente para conseguir arredar de falência que era muito associada às suas coletivas e de certa maneira aquele pendor desagradável, honestamente não são as palavras que trazem que são conotadas com situações desagradáveis, as situações desagradáveis é que depois transpassam para as palavras. Portanto, em termos de soluções, o administrador de insolvência será o anterior fiduciário, embora ajustando-se à nomenclatura do Código de Insolvência e arredando-se à do SPREF, de certa forma, aceitando que a designação de falência estava ligada ao SPREF e estava pensada para as pessoas coletivas, para as sociedades, para as associações, e que a insolvência seria mais abrangente e pretendia abarcar as pessoas singulares, que passaram a ser os destinatários agora privilegiados também deste tipo de processo. Relativamente ao contrato de trabalho, como foi a parte final que eu tratei, e fui de facto muito rápida, e portanto vou voltar atrás. Portanto, em princípio, não acontece nada ao contrato de trabalho quando um trabalhador é declarado insolvente. Portanto, não suspende, o administrador de insolvência não o extingue, ele continua a cumprir as suas funções. Aliás, sendo pessoa singular, é uma das obrigações, sendo pedida a exoneração do passivo restante, é de facto manter trabalho remunerado, está de encontro com a disciplina dos alimentos ao devedor, que se ele não consegue prover pelo seu próprio sistema, pelo seu agregado familiar, a massa deverá fixar uma quantia a esse propósito. Portanto, sendo trabalhador de contador ou simplesmente trabalhador de prestação de serviços, em princípio não acontece nada. Sendo trabalhador de contador, então não acontece absolutamente nada. Acontece sim na ótica do empregador. Porquê? Porque o empregador, que é a ressalva do artigo 113, na eventualidade de precisar de apurar, liquidar e reclamar danos e prejuízos que decorram da violação dos deveres contratuais, tem que reclamar ao próprio insolvente, e não à massa e não no âmbito do processo de insolvência e recuperação. Espero ter sido. Deixo a questão das listas, por total desconhecimento, ou dos meus colegas, se souber como responder. Ora, eu aqui posso ajudar, não sei se lembram da questão, é como é que o profissional pode integrar a lista de administradores de insolvência? Sim, ora bem, é por concurso, portanto, eu estava até, enquanto estávamos aqui a conversar, estava a ver se estava aberto algum concurso, mas é um concurso seguido de exame, de admissão, no âmbito da Direção-Geral da Administração Judiciária, é organizada uma lista por cada comarca onde tem o nome dos administradores judiciais.
é estar atento ao Diário da República, como para as outras profissões jurídicas, à espera que seja aberto um concurso com as condições, mas implica necessariamente a realização de um exame de admissão. Só queria fazer uma ressalva em relação à minha intervenção há pouco, porque eu perdi-me com coisas e depois não disse o essencial. É evidente que esqueci-me de dizer o que é que acontecia quando o insolvente praticava atos que lhe estavam vedados e que são atos do administrador de insolvência. E só quando estava a ouvir a preleção da doutora Sofia é que me lembrei. É que esses atos são ineficazes, o que representa uma alteração ao regime que estava em vigor, ao regime do SPREF que estava em vigor quando eu comecei a trabalhar. E esses atos na altura, portanto, até à entrada em vigor do CIR, eram apenas inoponíveis à massa. Criava algumas dificuldades, a inoponibilidade é necessariamente diferente é necessariamente diferente da ineficácia. No caso, se os atos são ineficazes, eles são ineficazes entre as partes, são também ineficazes em relação à massa. Portanto, o resultado de praticar atos que incumbem o insolvente ou os administradores praticarem atos que resultam da competência do administrador de insolvência é a ineficácia desses atos. Obrigado à minha colega por me ter lembrado do assunto. Ora, vamos então a mais uma e última questão, que nos diz o seguinte, é a questão da Vânia Carvalho. Boa tarde, muito obrigada pela sabatina. Se as execuções se suspendem na vigência do processo de insolvência, o que lhes acontece no final do processo? Reiniciam-se? Acho que me cabe a mim. Ora então, não, à partida o que lhes acontece, mesmo fora dos casos que eu falei, não é? Portanto, elas extinguem-se nos termos, quando verificados os pressupostos dos artigos das alíneas A e D do número 1 do artigo 230, ela extingue-se em regra, por definição, quando o devedor numa execução, ou o executado é insolvente, vai acabar em princípio sempre por se extinguir, nem que seja por falta de bens, não é? Ou seja, se a insolvência é uma execução universal que agrega todo o património do insolvente e depois o liquida e distribui pelos vários credores, mesmo que eu sou credor e no rateio recebi 10 euros, mas ele devia-me 100, portanto ainda sobram 90, só que ele não tem mais património. Além de que no fim do processo de insolvência, sendo uma sociedade comercial, ela vai se extinguir e, portanto, vai deixar de existir. Portanto, se deixa de existir, também não pode ser executada numa ação. E a ação, numa execução, não é? E, portanto, ela extingue-se mesmo fora desses casos por não existirem bens. Eu, por acaso, quando estava a preparar isto, cruzei-me com um acórdão que é de 2017, da relação do Porto, que acaba por falar sobre um caso em que a ação não se extingue, mas que de facto é bastante raro. Esse será um caso em que, numa execução, havia sido penhorado um veículo automóvel, acho que era um veículo automóvel, mas para efeito não importa, e depois essa execução a insolvência não foi comunicada a essa execução, portanto não foi pensada nos termos em que eu tinha falado no 85.2, e depois foi encerrada a insolvência por insuficiência da massa. E o tribunal, de facto, decidiu que a execução podia continuar, porque havia um bem penhorado, não é? E a dívida existia. Em abstrato, em alguns casos, especialmente no caso de pessoas... mas em princípio, ela vai sempre extinguir-se, quanto mais não seja pela ausência de bens. Portanto, se não for pelo CIR, também vai acabar por se extinguir na prática, por força da inexistência de 750, não é? E da extinção do Código de Processo Civil e pela inexistência de bens. E acho Obrigada. que é mais ou menos isso. Penso que já está então respondida a questão, certo, doutora Maria Teresa? Acho que sim. Não... Pronto, então não havendo mais questões, vamos dar então por encerrado o webinário de hoje. E fechamos assim então este mês da insolvência com este último webinário. Quero agradecer a todos os participantes que estiveram connosco neste webinar de hoje e em especial, claro,
aos nossos oradores, ao Dr. Miguel de Antas de Barros, à doutora Maria Teresa de Antas de Barros e à doutora Sofia Castro e Silva pela colaboração e pela disponibilidade em estar aqui hoje conosco e, claro, agradecer também a parceria, em nome do informador, agradeço a parceria com a Sociedade de Advogados Antas de Barros, Castro e Silva e Associados. Portanto, muito obrigada pela colaboração, pela disponibilidade e pela parceria e continuação então de um ótimo final de tarde e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Muito obrigada.